Neemias. Capítulo 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesuá. Além disso, os levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias que com seus irmãos estavam encarregados de dar graças. Além disso, Baquebuquias e Uni, os seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesuá gerou Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada. E Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, os chefes dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias. E Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã. De Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José. De Arim, Adna, de Meraiote, Eucai. De Idos, Zacarias, de Gineton, Mesulão. De Abias, Zicri, de Miniamim, de Moadias, Piltai. De Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas. E de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi. De Salai, Calai, de Amoque, Eber. De Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe, Joiada, e Jonã e Jadua foram registrados chefes dos pais, também os sacerdotes, para o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, os chefes dos pais, estavam escritos no livro das crônicas, até os dias de Joanã, o filho de Eliasibe. E o chefe dos levitas, Asabias, Serebias e Jesuá, o filho de Cadmiel, com seus irmãos diante deles, para louvar e dar graças, segundo o mandamento de Davi, o homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube, foram porteiros mantendo a guarda nas soleiras dos portões. Estes foram nos dias de Joaquim, o filho de Jesuá, o filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação da muralha de Jerusalém eles buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los a Jerusalém, para celebrar a dedicação com alegria, com ações de graças, e com cânticos, com símbolos, saltérios e com harpas. E os filhos dos cantores se reuniram, tanto da planície ao redor de Jerusalém, quanto das aldeias de Netofatitas, também da casa de Gilgal, e dos campos de Gibeá e Asmavete, porquanto os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram o povo, e os portões, e a muralha. Então, eu trouxe os príncipes de Judá ao alto da muralha, e constituí duas grandes companhias para dar graças, das quais uma seguiu pelo lado direito da muralha em direção ao portão do esterco. E depois deles, vieram Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, e Benjamim, e Semaías e Jeremias. E alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber, Acarias, o filho de Jonatas, o filho de Semaías, o filho de Matanias, o filho de Micaías, o filho de Zacur, o filho de Asaf. E os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, e Esdras, o escriba, adiante deles. E na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida da muralha, desde cima da casa de Davi até o portão das águas na parte leste. E a outra companhia que dava graça seguia em direção a eles, e eu depois deles, e a metade do povo sobre a muralha, desde além da torre das fornalhas até a muralha larga. E do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Ananel, e da torre de Meá, até o portão das ovelhas, e eles pararam no portão da prisão. Assim se puseram em pé as duas companhias que davam graças na casa de Deus, como também eu, e a metade dos governantes comigo. E os sacerdotes, Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenais, Zacarias e Ananias, com as trombetas.
e Maazéias, e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer. E os cantores cantaram em voz alta, com Jesaías, o seu supervisor. Além disso, naquele dia eles ofereceram grandes sacrifícios e se regozijaram, porque Deus havia feito com que eles se regozijassem com grande alegria. Também as esposas e os filhos se regozijaram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. E, naquele tempo, alguns foram indicados sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas, para os primeiros frutos e para os dízimos, para nelas ajuntar, dos campos das cidades, as porções da lei para os sacerdotes e levitas, porque Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam. E, tanto os cantores, como os porteiros, mantinham a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, de acordo com o mandamento de Davi e de seu filho Salomão. Porque nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores, e cânticos de louvor e ações de graças a Deus. E todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e eles santificavam coisas santas aos levitas, e os levitas as santificavam para os filhos de Arão.